sintonizado conosco, acompanhando a programação. Uma alegria ter você aqui no nosso singelo espaço de trabalho. Nós vamos agora com o nosso querido amigo Jorge Alahá, que está lá em Porto Velho. Boa noite para você, meu amigo. Boa noite para todos. Um prazer enorme estar hoje aqui com todos aqueles que nos assistem pela internet. É muito bacana, né? É um desafio danado fazer isso, né? Com certeza. Então vamos lá, 15 minutos de fala do nosso amigo Jorge Alahá, e na sequência, vocês podem mandar as perguntas para o WhatsApp DDD 34 99956 2694, eu vou repetir, DDD 34, telefone 99956 2694, é o nosso Pinga Fogo com Alahá. É com você, Alahá. Olá para todos, muito boa noite para todos os que nos assistem. Nós estamos começando agora, hoje é dia 13 de abril de 2020, e nós estamos promovendo nesse momento, através da Web Rádio Fraternidade, uma palestra pela internet para que a gente possa tirar dúvidas sobre doutrina espírita esta noite. Mas para que a gente possa começar a nossa conversa dessa noite, eu vou fazer uma fala de 15 minutos e depois a gente abre para as perguntas, porque é o tempo que as pessoas terão para fazer as suas dúvidas, apresentar aí para o número que o Rubens colocou para nós, para que a gente possa fazer a nossa atividade dessa noite. Não poderíamos falar de uma coisa diferente que não fosse esse momento singular que nós estamos vivendo. Nós estamos atravessando um período muito difícil da nossa história em que essa geração ainda não tinha tido a oportunidade de viver. Falo essa geração porque fenômenos semelhantes a esse, em termos de pandemias, nós já tivemos em outras épocas da humanidade, até mesmo no início desse século, mas esta geração mais presentemente, com esse processo de aldeia global tão bem estruturado como temos hoje, nós ainda não tínhamos experimentado. Então, de certa maneira, na história recente, é uma novidade para nós. E não é difícil nós encontrarmos algumas pessoas que começam a considerar que esse fenômeno é um indicativo de fim dos tempos, um indicativo de final de todas as coisas. Começa-se a evocar as imagens do Apocalipse, daquele conjunto de sinalizações sobre mortes coletivas e de um conjunto de catástrofes como estão anunciadas no livro das Revelações, escrito pelo evangelista João. Mas, na verdade, é importante que a gente se debruce sobre aquilo que a obra de Allan Kardec trata, sobre esse processo de transição, sobre esse final dos tempos, para que a gente consiga identificar, dentro da obra de Kardec, mais especificamente, o capítulo 18 da obra A Gênese, que trata sobre os sinais dos tempos, e depois sobre a geração nova, para que a gente consiga ali extrair umas lições muito importantes para nós. Lição número 1 que a gente tem para retirar é que, de fato, esses fenômenos chamados flagelos destruidores, eles são fenômenos que se tornarão frequentes na humanidade, de maneira que eles já eram no passado, continuarão acontecendo no presente. Então, nós tínhamos furacões, tufões, terremotos, tsunamis, pandemias, guerras, doenças contagiosas, independente de ser pandemias, mas doenças novas que surgem. Esses fenômenos todos, eles realmente deverão acontecer nos nossos tempos, tal como aconteceram no passado, só que nesse momento singular que a gente está vivendo, eles deverão ser mais intensos, porque a população da Terra é muito maior. Para se ter uma ideia, aquela tsunami que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004, na Ásia, ali, onde teve aquela quantidade enorme de pessoas que desencarnaram, uma faixa de 180 mil pessoas desencarnaram naquela única tsunami.
Os jornais registraram que aquela foi a maior tsunami dos últimos 40 anos. Por que 40 anos? Porque já deveria ter, evidentemente, acontecido uma outra maior do que essa. Só que como a Terra não era habitada a esse tempo atrás, nós não percebemos a intensidade que ela teve quando ela ocorreu. Então, o aumento populacional do planeta, a quantidade de pessoas na Terra crescendo, faz com que haja mais quedas de avião, que os furacões ataquem mais pessoas, que as doenças sejam mais agressivas, porque a população cresce. Então, fenômenos dessa ordem são fenômenos que fazem parte da circunstância espiritual que o planeta possui. Existiam no passado, existem no presente e existirão no futuro, a depender das circunstâncias da evolução da Terra, e deixarão de ser tão frequentes, e assim depois vão rarear até deixar de existir, à medida que a Terra for evoluindo e abandonando a necessidade de experimentar esse tipo de fenômeno. Mas aí vem o segundo ponto, que é o ponto mais importante dessa discussão. É que o que caracteriza o processo de transição planetária não é o fenômeno em si, não é o terremoto, não é o maremoto, não é o tufão, não é o furacão, não é a queda do avião, não é a pandemia, não é a guerra, não é a fome, não é isso. O que caracteriza a transição é a postura que o homem toma diante do fenômeno que é histórico. Como é que nós nos posicionamos diante desse fenômeno que ocorria antes e que está acontecendo agora? É essa que é a grande diferença. A diferença não está no fenômeno geológico, não está no fenômeno biológico, a diferença está no fenômeno sociológico. Quem sou eu diante da pandemia? Ao invés de nós olharmos as coisas como se nós não fôssemos elemento atuante nesse processo, o que nos caracteriza como integrantes de um processo de transformação é a postura que nós assumimos numa circunstância como essa que estamos vivendo agora. Como nós temos agido? Qual é a forma que nós temos utilizado para nos comportar diante desse fenômeno? Qual é a maneira como nós estamos utilizando o conjunto de ferramentas que o Espiritismo nos concede para atravessarmos essa hora? Será que o pânico, o desespero e todas as loucuras que são consequentes do desconhecimento da vida imortal e consequências do materialismo estão, de alguma maneira, também sendo acompanhados por nós, espíritas? Será que nós estamos nos comportando como os materialistas, desesperados, apavorados, sem uma fé que nos sustente? Ou será que o conhecimento espírita está fazendo sentido nas nossas vidas, de tal sorte que aquilo que nós temos a oportunidade de vivenciar faz com que nós evoquemos dentro de nós todo o saber que a gente tem e a maneira de nós nos comportarmos diante desse fenômeno indica que o que nós sabemos de doutrina espírita está sendo útil para a maneira como nós vivemos. Vê água para mim. É muito importante que a gente consiga refletir sobre isso, para que esse conhecimento espírita ele seja lógico nas nossas vidas. Porque, vejamos, hoje a rede social está cheia de gente enlouquecida, está cheia de gente perturbada, destilando ódio, destilando desamor, destilando pânico, provocando processos de histeria e pessoas enlouquecidas com raiva da decisão dos outros. Uma pessoa pensa de um jeito, quem pensa ao contrário odeia o que pensa diferente dela. Então é aí que entra o conhecimento espírita. Nós temos que, na verdade, com o conhecimento que temos, nos transformarmos em mensageiros da paz. Nós não podemos ser aqueles que atiçam fogo nas discussões, que inflamam ainda mais
a nossa sociedade tão doente, tão combalida. Porque mais doente do que esse processo dessa doença que está afetando milhares de pessoas, nós temos um processo de enlouquecimento, de raiva, que está afetando milhões de pessoas. A nossa verdadeira doença hoje não é o Covid-19. A verdadeira doença nossa é o medo, é o desamor, é o ódio, que está sinalizando que a nossa sociedade está mais enferma do que ela pensa estar. Então, a gente precisa refletir sobre essas coisas para que nós atuemos na sociedade como elementos pacificadores, sabedores de que a vida é imortal, sabedores que nós temos um compromisso encarnatório no período em que nascemos, que a vida espera de nós alguma coisa, que nós temos um compromisso com a sociedade em que vivemos, que nós somos elementos de transformação da sociedade, que o que nós detemos de conhecimento, que o tesouro espiritual que Deus colocou nas nossas vidas é para ser usado, não é para ser guardado. Todo o conhecimento que a gente tem são ferramentas que a gente tem que abrir essa caixa de ferramenta e usar. Esse conhecimento é para usar, é para que a gente pegue a compreensão da imortalidade, pegue a compreensão da vida após a morte, pegue a compreensão de que o pensamento adoece, pegue a compreensão de tudo que a gente já leu na obra de Kardec, na obra de André Luiz, sobre as doenças e o psiquismo, para que a gente faça uso disso e a gente consiga dar uma boa solução para essa questão. Só para encerrar essa minha fala, eu queria lembrar uma passagem histórica, ela é mitológica, de repente não quero que ninguém tome isso de maneira absoluta, mas nós temos muitos sábios fora do cristianismo. E existem muitos sábios que tiveram uma importância muito grande num período de esplendor do Islã. O Islã teve um período lindo, entre o século X até o século XIII, naquele período ali das cruzadas, nós tivemos um período de majestade do conhecimento árabe, com vários homens extraordinários, como Ibn Sina, Ibn Arabi, e um deles, também muito importante, foi Nasruddin. Nasruddin foi um sábio que pertencia a uma linha de pensamento dentro do Islã chamada Sufi. Os Sufis são extremamente espiritualizados, estão interessados em estudar o Islã para o conhecimento imortal. Não estão nas disputas terrenas, brigando pelas questões da terra, disputando espaço entre os homens. Eles estão querendo a descoberta do eu interior, a busca do autoconhecimento e a transformação íntima. Nasruddin era um dos grandes sábios dentro do mundo sufi. E rezam as tradições mitológicas de sua vida que, uma vez, Nasruddin, caminhando numa estrada, encontrou com a peste. É lógico que isso é uma imagem parabólica. E quando Nasruddin encontrou com a peste, ele perguntou para ela: onde tu vas? E a peste disse: eu vou a Bagdá para matar 10.000 pessoas. Eles se cruzaram e a peste seguiu na direção da cidade e Nasruddin foi embora. Tempos depois, Nasruddin, voltando pela estrada, encontrou com ela, viu a peste voltando de Bagdá. Quando ele a encontrou, diz a história que Nasruddin perguntou à peste: por que tu mentiste para mim? E ela disse: eu te menti? Diz Nasruddin: sim, você me disse que ia a Bagdá para matar 10.000 pessoas. E morreram 100.000. Você matou 100.000 pessoas. E a peste então respondeu a ele: não. Eu matei 10.000 pessoas. As outras 90.000 morreram de medo.
que a gente reflita na história daquilo que o Espiritismo nos oferece. A gente vai abrir agora para o nosso momento de perguntas e respostas. Muito bem, Elahá. Vamos lá. Elahá, perguntas estão chegando. Eu separei aqui a primeira que chegou aqui no WhatsApp. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. A Mônica de Jequié. Como vemos a negação das pessoas referente ao momento que estamos vivendo? Na verdade, existe um desejo íntimo das pessoas que nada disso seja verdade. Então, existe algumas pessoas, isso é comum da natureza humana, quando você sofre um trauma muito grande e lhe falta a maturidade para lidar com o dissabor. Isso acontece às vezes com a perda de um parente, em que você diz assim, não, ele não morreu, não é verdade, eu não aceito. E as pessoas tentam negar o fenômeno que de fato aconteceu. Então, isso decorre de um processo de imaturidade espiritual, da não aceitação da realidade. Então, algumas pessoas, por não quererem aceitar aquilo que está acontecendo, negam que isso seja verdadeiro, apesar das evidências que a gente tem. No contraponto dessa história, se encastelam os outros, que fazem dessa verdade uma verdade maior do que ela seja, até para se opor aos que negam, e nesse processo você cria uma polarização muito grande, em que os sensatos desaparecem, porque uma boa parte das pessoas se encastela na negação absoluta, e o outro grupo de pessoas se encastela na percepção de que o caos está estabelecido e que nós não teremos solução. É preciso, portanto, que nós despertemos e aprendamos com o Buda que a sabedoria está no caminho do meio. E a gente tem que dar um ouvido para um lado e um ouvido para o outro. É por isso que os ouvidos são na lateral, para que a gente ouça um extremo, ouça o outro e faça o nosso caminho, ponderando as duas verdades. Se nós dissermos que só um lado tem razão, nós estaremos posicionados no extremo. Para a gente saber se a gente tem raciocínio de equilíbrio, a gente tem que perguntar: o que é que eu não concordo com esse lado e o que é que eu não concordo com o outro? Porque se eu concordar com tudo de um lado só, eu também faço parte de um dos extremos. Lembrando que você pode mandar sua pergunta aqui pelo WhatsApp 349-9956-2694, é o WhatsApp da rádio. Mônica Carvalho, pelo YouTube, pergunta: a história da evolução do homem é marcada por essas exterminações. A nossa postura e o nosso comportamento mudaria o número de desencarnados, Elahá? Sim, a nossa postura pode mudar por diversas formas. A começar pelos aspectos do pensamento, em que a gente deve manter um processo de lucidez, de oração, de termos bons hábitos de pensamento. Quando a gente lê a obra Os Mensageiros, de André Luiz, em que ele narra quando ele anda nas cidades e ele observa dos apartamentos escorrendo uma substância enegrecida que saem de dentro dos lares, fruto do pensamento pesado que às vezes as pessoas mantêm, e a gente lê tantas obras que falam das doenças que são decorrentes dos nossos estados psicológicos. A obra de Joana de Ângeles está repleta disso. Então, há muitas pessoas que adoecem até fisicamente por conta de alguns problemas do campo psicológico que acabam atingindo o físico. Então, o nosso pensamento é uma das formas de adoecermos, não só a nós, como aos outros, com a nossa preocupação que a gente tem ou falta de preocupação. Então, o nosso pensamento, ele pode interferir nisso. Outra maneira que a gente tem, as nossas palavras, o que escrevemos nas redes sociais, as ideias que nós divulgamos, o que a gente coloca, as ideias que a gente propaga, isso também contribui para que outras pessoas se juntem a nós e isso possa favorecer com que a nossa sociedade se desequilibre. E a terceira é através dos nossos atos. Então, são atos, palavras e pensamentos. Os nossos atos é quando a gente age de maneira que pode contribuir para a questão do desequilíbrio da sociedade. Hoje, a grande discussão que a gente tem é uma balança de dois pratos. Num prato está a saúde, no outro prato está a economia.
E agora a gente vai ter que encontrar o equilíbrio entre esses dois pratos para que a saúde e a economia encontrem o ponto de equilíbrio para o menor prejuízo possível conjunto dessas duas peças, porque há pessoas que precisam trabalhar e que dizem que precisam sair, e há pessoas que dizem que precisam se cuidar e precisam, portanto, ficar em casa. Os técnicos da área de saúde, de economia, é que têm a condição de dar a melhor resposta sobre essa questão. A doutrina espírita, ela é uma doutrina voltada para entender a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal, como bem definiu Kardec no livro O que é o Espiritismo. As questões do mundo físico dizem respeito aos homens. Então, os homens precisam dar as soluções e não esperar dos espíritos que eles deem todas as soluções para nós. Um bom exemplo disso está no capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus promove a ressurreição de Lázaro. Como todos bem lembram, na hora que Jesus está diante do sepulcro e Lázaro está sepultado, Jesus se vira para a multidão e diz: rolai a pedra. E a multidão, com muito esforço, rola a pedra, e Jesus então chama Lázaro, que sai do sepulcro. A grande pergunta que é respondida por Vinícius é: por que Jesus, que foi capaz de tirar Lázaro do sepulcro, não rolou a pedra e fez o serviço completo? É porque os homens podem rolar a pedra, mas não podem ressuscitar Lázaro. Então é importante que os homens rolem a pedra e Jesus faz o trabalho que os homens não podem fazer. Essas soluções da nossa sociedade, elas são soluções atinentes aos nossos cientistas terrenos, e não serão os espíritos que vão interferir nisso. Nós não podemos querer que a espiritualidade aponte as soluções do mundo físico quando compete a nós encontrar a solução ideal através dos nossos erros e acertos para a construção da sociedade melhor. Eles estarão para dar o suporte que for preciso, mas o destino dos homens, quem decide, são os próprios homens. Bom, Elahá, o Daniel de Goiânia pergunta: o espírito que já está fazendo sua reforma íntima, cultivando as mais preciosas virtudes no amor ao próximo, estaria no mundo sem se abalar com o temor de ameaça da sua condição encarnatória? Sim, o ideal é que, embora nós sejamos espíritos encarnados na Terra, nós temos que viver, como diz a mensagem O Homem no Mundo, do capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, viver do mundo como vivem os homens. Então a gente tem que viver como vivem os homens, na vida de relação que os homens têm, mas com um olhar espiritual, com uma visão diferenciada das coisas, mas viver com as pessoas. Então, aqueles dentre os que estão na Terra, que já possuem uma leitura espiritualizada das coisas e que conseguem de maneira mais objetiva, apesar das dificuldades da vida física, entender a vida espiritual que se desdobra para além da vida orgânica, esses estão numa condição espiritual que já consegue se dizer que estão aproveitando a existência. Porque o grande objetivo da vida é que a gente aproveite as experiências para crescer. Está no Evangelho segundo o Espiritismo que o sofrimento, ele não produz evolução. O que produz evolução é o bem sofrer. Capítulo Bem-aventurados aflitos, capítulo 5º. O que promove a evolução não é sofrimento, porque sofrer não faz evoluir, mas é bem sofrer, é aproveitar o sofrimento. Então, se eu passo pelas experiências que a vida me oferece e eu analiso a minha própria conduta dentro dessa existência, tomo boas decisões diante disso e faço com que a minha existência reflita o conhecimento espiritual que eu tenho, eu estou sim aproveitando a vida espiritual. Importa, porém, considerar que nós temos que viver como os homens vivem. Nós não podemos querer viver como encarnados, como se nós não assim fôssemos. Nós temos que viver como pessoas encarnadas, sob pena de nós, de repente, nos tornarmos fanáticos pelo fato de sabermos que somos um espírito e abandonarmos todas as questões que são tão próprias da
da encarnação que nós estamos experimentando. Então, é preciso saber ser espírito, mas um espírito encarnado. Viver como as pessoas vivem, sem se isolar, sem ter um discurso o tempo todo voltado para a questão espiritual. Mas mais importante do que estar falando sobre questão espiritual é sentir a vida por dentro, como se nós fôssemos sempre um espírito. Tomar decisões graves da existência, sempre lembrando que nós somos almas imortais e que a vida há de nos chamar mais tarde para conversar sobre as decisões que nós tomamos. Muito bem, Alahá. O Adalberto pergunta aqui, estava prevista a morte... Adalberto de onde? Ele não falou aqui. Adalberto, depois se você puder escrever para a gente aqui, tá? Estava prevista a morte antes de nascerem de quem morre na pandemia? As mortes, no dizer da doutrina espírita, elas podem se dar por 3 razões: por provas, expiações e missões. Então, as mortes podem acontecer por quê? Porque estão, de certa maneira, programadas para acontecerem em determinadas circunstâncias, ou por uma prova. O que seria por prova? Não existe obrigatoriamente a necessidade que a pessoa desencarne naquele determinado momento, mas as circunstâncias se fazem e a pessoa desencarna porque na programação espiritual dela isso poderia estar. Existem aqueles que desencarnam por expiação, ou seja, tem um forte compromisso do passado para que aquilo aconteça. Nos casos expiatórios, existem 2 condições que são muito básicas: ou a idade ou o gênero da morte. Então, há pessoas que desencarnam muito ligadas ao gênero da morte, por conta de um passado. Fulano no passado teve uma questão com fogueira, aí nessa encarnação ele também desencarna com alguma coisa relacionada a isso. Por quê? Porque o espírito pede essa experiência para que ele absolva a sua consciência daquilo que ele promoveu no outro, ele se sente absolvido na medida que ele experimenta coisa semelhante. E há espíritos em expiação, que é o segundo caso, que desencarnam não pelo gênero da morte, mas por idade. Programa-se para desencarnar aos 5 anos, aos 10 anos, aos 3 anos, com 2 dias, uma programação desse tipo. Então, eu tenho pessoas que desencarnam por prova, em que as circunstâncias podem levar sem que haja um passado, por expiação, em função do passado, e por missão. Elas têm uma responsabilidade de passar por determinadas experiências em que as dificuldades que elas vão passar dizem respeito às tarefas que ela tem para desempenhar. Ela já imagina que a desencarnação se dará dentro dessas condições. Eu vou colocar aqui um caso, sem nem citar Jesus, mas Maria de Magdala, que, segundo aquilo que a obra espírita coloca, desencarnou ranceniana. Então, ela já tinha uma perspectiva, já antes de reencarnar, que isso seria uma forma, e ela faz com que aquele momento dela dentro da convivência com os rancenianos promova nela um processo de dedicação, e ela desencarna através desse expediente. Então, essas são as programações. Só que o livre-arbítrio humano, ele pode mudar essas coisas. E as pessoas podem não fazerem exatamente o que está programado. Ou ela pega um carro, sai em alta velocidade e sofre um acidente, pode desencarnar antes da hora. Ou ela pode, achando que resolve seus problemas, e procurar a porta do suicídio, evitando com isso que ela possa aprender o que ela iria aprender na existência e criando dificuldades significativas para o progresso dela, porque o suicídio não será nunca boa solução para os nossos problemas. A alma vai precisar de retomar da onde ela parou e com mais dificuldades. Então, existem todas essas questões. E quando ele pergunta se existe uma programação antes, existe. Existe, antes de renascer, a possibilidade de que muitas pessoas tinham que desencarnar com essa idade. Então, aproveita-se e desencarna com essa idade. Se é com Covid, se não é com Covid, se é atropelado, se é com um infarto, não é o mais importante. O mais importante é que a idade era o significativo.
Outros precisariam desencarnar por um problema pulmonar. Se é com Covid, se não é com Covid, se é uma tuberculose, se é uma embolia pulmonar, se é um processo de pneumonia não Covid, não importa. O importante era que fosse pulmonar. Então, essa doença vem e ela capta o indivíduo que tem carne na área e acaba levando. Existem aqueles que desencarnam na condição de missão, ou seja, você vai trabalhar na área da saúde e a sua vida vai ser uma vida de dedicação. E você vai desencarnar se dedicando a uma tarefa. E vai desencarnar, ou é com Covid, ou é com uma outra doença, mas o importante era você entregar a sua vida em favor da medicina. Então, nessa hora, aquela doença acabou sendo o instrumento para que isso acontecesse. E há os outros que reencarnaram sem uma programação específica de doença ou de desencarne nesse momento, são almas mais singelas, mais simples, sem grande evolução espiritual, em que existem muitas portas ainda, porque são almas sem grandes compromissos espirituais, que elas podem sim ser envolvidas nesse fenômeno. Então, havia uma programação para que elas reencarnassem, mas as circunstâncias acabaram promovendo as mudanças em relação ao previsto. E é evidente que os cuidados que a gente toma, os esforços que a gente faz, podem alterar esses quadros, aumentando ou diminuindo o número de afetados em função das circunstâncias que a gente favorece ou dificulta. O mundo espiritual colabora, mas os homens também precisam colaborar para que essas coisas possam reduzir de acordo com o que está programado. Então, nós temos uma via que é o nosso livre-arbítrio individual ou coletivo e temos a lei agindo pelo outro lado. Então, a lei e a programação espiritual vão agindo junto com o nosso livre-arbítrio, promovendo o cenário que a gente tem. Resumidamente, todos estavam programados para desencarnar com Covid? Não se pode afirmar isso. É possível que possa estar mais gente ou menos gente. Mas mesmo quando tem mais gente do que o programado, esse pessoal poderia estar programado para desencarnar nessa idade por outra doença ou desencarnar por uma doença semelhante, não necessariamente agora, mas como se deu as circunstâncias, então esse pessoal está indo antes do tempo previsto. Muito bem, nós estamos ao vivo, direto de Porto Velho, intercalando aqui com a Web Rádio Fraternidade no Triângulo Mineiro, levando para você aí pelo mundo este nosso bate-papo, esse pinga-fogo com o Jorge Alahá, neste 13 de abril de 2020. O nosso irmão Rogério Mota, aí de Porto Velho, manda a seguinte pergunta: de que maneira, olha só, de que maneira a transição planetária afeta o umbral que trazemos em nós, Alahá? De que maneira a transição planetária afeta o umbral que trazemos em nós? Segundo aquilo que o Espiritismo diz, a transição planetária, ela vai se dar pela mudança interior nossa, que automaticamente vai promover com que a encarnação de espíritos na Terra seja melhor do que aquela que é hoje. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho um espírito que precisaria passar por uma experiência de poliomielite, mas como a poliomielite está erradicada do planeta, eu não tenho como trazer essa criança para experimentar essa prova aqui. Não tem como. Então, ela vai ter um acidente com as pernas, vai ter que encontrar uma outra forma. Ou, de repente, ela não encarna mais na Terra, porque não tem as circunstâncias que fariam com que isso acontecesse. Resultado, o progresso científico ele vai trazendo provas diferentes, e as provas mais dolorosas, elas vão desaparecendo à medida que o planeta evolui. Isso está no capítulo 4 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata sobre essa questão, sobre os planetas, a evolução dos mundos, em que ele diz que nos mundos de provas e expiações, eles não possuem mais as expiações candentes, que são essas dolorosas que a gente tem na Terra. O que acontece com isso? Eu não terei mais espíritos tão comprometidos, tão compromissados, encarnando na Terra. Almas com graves conflitos que a gente possa ter, não estou dizendo que a poliomielite é um grave conflito, mas imagine graves dramas que a gente tem.
Pense numa pessoa que no passado cometeu uma série de assassinatos, foi uma pessoa que fez muita barbaridade coletiva. Eu digo, não, essa pessoa não vai mais encarnar na Terra. Então eu vou retirar essa pessoa. Quando eu retiro esse indivíduo que cometeu crimes com muitas, imagine um ditador, um homem, um líder que cometeu assassinatos de milhares, de milhões de pessoas. Quantas perturbações esse espírito não possui? Quantas almas estão querendo persegui-lo? Quando eu retiro esse espírito da Terra e levo esse espírito para outro lugar, aqueles que eram vinculados a ele não têm mais objetivo de ficar aqui. De certa maneira, eles seguem com o seu perseguido. Então, na hora em que nós vamos promovendo uma melhoria do planeta, em que a gente cria uma sociedade onde não haja mais espaço para essas entidades tão difíceis, automaticamente os espíritos que o acompanham não se sentem mais atraídos de ficar na Terra, porque a pessoa que lhes interessa não está mais aqui. Então, eles vão embora. Quando eles seguem, o umbral se esvazia. O umbral do lado de fora de nós. Então, vai melhorando o lado de fora. E à medida que a Terra vai tendo um umbral menos pesado do lado de fora, nós intimamente vamos tendo menos perturbação espiritual, porque temos menos gente para nos perturbar. E, consequentemente, nós vamos ficando melhor intimamente. Então, é uma relação de dentro e fora ao mesmo tempo. A gente melhora por dentro e isso melhora por fora. E quando melhora por fora, melhora por dentro, num círculo virtuoso em que a nossa mudança interior cria uma sociedade melhor, que altera o padrão do espírito que encarna, que muda o mundo espiritual que nos circunda, que melhora as influências espirituais da Terra, que ajuda a transformar a sociedade. E nessa dinâmica de dentro e fora, a nossa mudança interior acaba mudando o cenário espiritual da Terra e, consequentemente, ajudando a melhorar o nosso umbral interior que existe dentro dos nossos corações e que é potencializado pelos espíritos que circundam a Terra e que nos influenciam dentro das nossas possibilidades de acessar essas mentes que se vinculam a nós. Elahá, a Francine Amaral, lá de Ponta Grossa, no Paraná, pergunta: o que o Espiritismo explica sobre essa grande pandemia em relação ao ensinamento divino em reinventar agora um novo padrão da humanidade pela grande iniquidade espiritual e capitalista? Isto faz sentido para a doutrina? Foi a pergunta que a Francine Amaral fez lá de Ponta Grossa, no Paraná. Francine, o que grandemente caracteriza as transformações que a nossa humanidade passa é a capacidade que nós temos de aproveitar o mal para que ele possa ser, para nós, um instrumento de progresso. Se nós passamos por um sofrimento e não aproveitamos esse sofrimento, tem pouca valia para nós essa oportunidade de crescer. Porque a gente passa pelo sofrimento, mas não aprende com o sofrimento. O que caracteriza a maturidade espiritual é a gente passar por uma dor, aprender com ela e ser diferente depois disso. Pandemias sempre teve. O que vai mostrar se nós somos maduros é o nosso dom, a nossa capacidade de, em cima desse experimento, sairmos para uma sociedade melhor. Alguma coisa a gente precisa aprender de tudo isso para que justifique para nós o aprendizado que ela poderia nos oferecer. Mas isso vai depender da humanidade. Nós é que vamos decidir se nós realmente queremos aproveitar essa chance para sermos uma sociedade melhor, ou se a gente apenas vai passar por essa onda e quando essa onda passar, nós vamos retornar a uma sociedade muito semelhante ao que ela era antes. Isso é um indicativo se a transição está mais distante ou se ela está mais próximo de nós. O que vai determinar? Quanto mais nós pensarmos no coletivo, quanto mais nós pensarmos no outro, quanto mais a minha visão for egoísta, mais indica que estamos longe da transição. Quanto mais temos um pensamento coletivo, mais próximo de um pensamento mais espiritualizado a gente se encontra. A gente precisa, portanto, dosar essas questões que hoje estão muito em voga, saúde e economia, pensando no coletivo da saúde,
pensando no coletivo da economia, para encontrar a boa solução para todos os lares da Terra. O nosso irmão Marcelo Trajano, lá de São José do Rio Preto, pergunta o seguinte, deixa eu resumir aqui, por causa da nossa psicosfera, é que nós mesmos criamos essas enfermidades, Elahá? Ele pergunta se é por conta da nossa psicosfera que a gente cria essas enfermidades. Isso, acaba criando esse momento doloroso, esse processo doloroso, de certa forma, para toda a humanidade. Existe uma colocação mais ou menos nesse sentido na obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, na segunda parte, quando André Luiz faz um ditado em que ele fala sobre essa influência. Só que nós não podemos levar isso ao extremo de achar que, de repente, a nossa mente cria o vírus, porque o vírus é um elemento orgânico e físico. O que acaba acontecendo é a fragilização do nosso sistema imunológico. Nós é que nos fragilizamos imunologicamente e que, de certa maneira, permitimos com que essas enfermidades nos alcancem. Se nós tivéssemos um sistema imunológico mais equilibrado, nós teríamos mais condição de reagir a esse fenômeno. Mas como a gente tem processos depressivos que deixam a gente imunodepressivo, nós temos graves problemas de alimentação, problemas de sono perturbado, nós temos problemas de raiva, de ódio, que desequilibram as nossas energias, as nossas taxas orgânicas. Então, a gente acaba favorecendo com que essas doenças acabem acontecendo. E nesse ditado, André Luiz fala que nós vivemos mergulhados com um conjunto de germens e, a partir do momento em que o corpo humano entra em desequilíbrio, a gente favorece com que essas novas modalidades de vírus surjam e elas acabam fazendo com que a humanidade sinta todo esse fenômeno. E elas acabam tendo um fim providencial, porque essas pandemias, elas revelam a nossa intimidade. Diz André Luiz na obra Agenda Cristã, que é a hora grave que nos revela. Então, se é a hora grave que nos revela, nesse momento nós estamos sendo revelados quem nós somos. Se somos divulgadores da paz ou divulgadores do ódio. Então, é isso que importa. O que eu estou fazendo? Em vez da gente ficar olhando tanta pandemia e olha o que fulano fez, olha o que fulano fez, olha o que fulano fez. O que é que eu fiz? Pense em você em termos de conduta. A gente fica muito na janela, olhando os outros, mas tem que perguntar, e eu? Qual é a minha contribuição nesse fenômeno? O que é que eu estou fazendo para contribuir na dinâmica desse processo que estamos atravessando? Muito bem, nós estamos ao vivo com Jorge Elahá. Mais uma pergunta, essa chegou, Jorge, porque a gente está transmitindo também para o Facebook da Web Rádio Fraternidade. E o Márcio Araújo faz uma pergunta muito interessante. Qual a melhor forma de estimular a todos da família uma postura positiva perante a condição atual, tão aflitiva, e também como é que os espíritos atuam nesse momento tão difícil? E tem uma outra pergunta, mais ou menos, que talvez você consiga responder também, essa veio pelo YouTube, do Valdo Toledo. Se os espíritos interferem em nossa vida mais do que imaginamos, por que eles não podem nos ajudar nas dificuldades? Muito bem, vamos separar essa em duas perguntas. A primeira delas sobre a família. Como facilitar com que a família possa estar mais harmônica nesse momento. E a segunda sobre a questão dos espíritos. Sobre a questão da família. Nem todos nós temos famílias harmônicas. É muito comum nós termos famílias desarmônicas. Porque existe uma pessoa mais difícil dentro de casa. Os nossos lares, às vezes, não são projetados para que todo mundo permaneça dentro de casa por tanto tempo. Então, a gente, às vezes, se encontra no final de semana, mas quando começa a semana, aí os meninos vão para a escola, os adolescentes vão para outro canto, faculdade, e os pais trabalham, então a gente acaba não se encontrando. E quando a gente está numa situação como essa, a gente permanece durante muito tempo, todo mundo junto, e acaba gerando algumas zonas de atrito quando a gente tem esses tempos longos de convivência. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Uma das questões que são importantes para a gente trabalhar é a gente entender que as nossas famílias são um grande instrumento de reflexão que a gente tem.
Porque às vezes a gente quer ter uma família perfeita, aquela família de propaganda de margarina. Essa família ela não existe. Os nossos filhos são o que são. Os meus pais são o que são. E os meus irmãos são o que são. A gente precisa ter a capacidade de enxergar a família real que a gente possui. E não a família ideal, porque essa daí está do lado de lá. Então, a família real é essa. O que é que nós temos para hoje? É essa família. Então, exercitar as virtudes, eu sei que isso é difícil, mas dentro do espaço que a vida nos concedeu. Ai, mas eu queria uma família melhor. Então, mereça. Primeiro, mereça para que depois você possa ter. E aí a gente, às vezes, tem um familiar mais difícil e a gente vai exercitar a nossa paciência, o exercício nosso para que a gente aprenda a se descobrir. Olha como eu sou impaciente, eu sou irritado, eu sou uma pessoa egoísta. E a gente vai se descobrir nessa hora. Agora a gente vai começar a se descobrir. E nesse sentido, particularmente, Kardec trata isso de maneira muito significativa no livro Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo da obra, uma mensagem chamada O Ponto de Vista, em que ele fala que a maneira como eu enxergo a vida muda tudo completamente. Se eu tenho uma família onde as pessoas acham que a vida é só isso, que o interesse é puramente material, que o interesse é ganhar dinheiro e sermos ricos, eu vou ter muito mais dificuldade com esse grupo familiar. Mas se esse meu grupo familiar tiver uma leitura mais espiritualizada e sem tanto foco nas questões físicas da nossa vida, vai ficar mais fácil. Então, a gente tentar trabalhar para que o ponto de vista mude é uma coisa que ajuda muito. Não estou querendo dizer com isso que a gente tem que obrigar todo mundo a ser espírita, porque às vezes as pessoas querem obrigar as pessoas a fazerem o evangelho no lar, a constranger os filhos a participarem, senta e obriga, e acaba sendo bastante difícil você fazer esse tipo de coisa. Pode funcionar por um tempo, mas depois acaba virando uma obrigação e deixa de ser uma espontaneidade. Eu vou dar para vocês uma dica daquilo que eu fiz durante alguns anos em casa. Quando meus filhos cresceram, eles não aguentavam mais fazer o evangelho no lar. Então, nós mudamos. Nós passamos a fazer a novela no lar. Como era a novela no lar? A gente pegava uma obra do André Luiz e lia um capítulo, íamos comentando aquele capítulo, e aí parava. E agora? Agora só semana que vem. Então, a gente já fazia a leitura, discutia a questão espiritual, a questão moral, tudo junto, e eles ficavam loucos para poder ver a semana que vem o que ia acontecer naquele caso que a gente estava lendo. Ao invés de fazer a leitura do Evangelho que a gente fez durante muitos anos, nós fizemos a leitura sequencial da obra do André Luiz, uma maneira de tentar driblar essas coisas. Então, é preciso sim ter paciência para fazer isso, ter uma visão mais espiritualizada para que tudo faça mais sentido para nós e assim a gente consiga dar um bom proveito para esses dias. Há famílias que têm muita dificuldade e a gente precisa exercitar as virtudes para que a gente consiga merecer algo de melhor. Esse é o grande desafio do presente. A gente às vezes quer achar que a gente tem que ser grandes almas, nada. É nesses momentos pequenininhos que a gente vai ter a chance de mostrar quem verdadeiramente somos. E existe uma segunda parte dessa mesma pergunta, que é sobre a influência dos espíritos nesse processo. Os espíritos estão influenciando. O problema é com quem a gente está mantendo sintonia, porque eles não deixam de estar presentes. Nossos mentores, nossos espíritos protetores, eles estão sempre em volta de nós, nos auxiliando, nos envolvendo, nos intuindo. Mas a gente, apesar de ter toda essa proteção espiritual, muitas vezes nós damos ouvido para as entidades que nos perturbam. E nesse particular, existe um fenômeno muito comum nas famílias, que é quando os obsessores não conseguem atingir alguém da família que os incomoda, ele atinge o outro que é mais frágil, porque sabe que a queda do outro deixa você ruim. Então, o que ele faz? Ele diz, ele eu não consigo acessar, mas o filho dele é frágil. Aí ele empurra o filho para o buraco, para você sofrer porque o filho caiu no buraco. Então, é mais ou menos por aí que as coisas acabam acontecendo. A influência espiritual em nós, ela pode se dar de maneira indireta, promovendo dissabor nas nossas vidas, pela perturbação que promove nos nossos espíritos que estão no nosso lar, fazendo parte da nossa família como encarnados. Mas os espíritos estão ajudando sempre, intuindo, envolvendo, e a gente precisa sintonizar.
a oração em casa é muito importante. Nesses dias difíceis, a gente precisa tornar mais frequente as orações em casa, pedindo não só por nós, mas pelas outras famílias, pelos que estão hospitalizados, pelas nossas autoridades, pelos médicos, por todas as pessoas, os profissionais que estão atuando. Isso é muito importante, que demonstra a nossa capacidade de perceber o coletivo que nos circunda. E, ao mesmo tempo, nós podermos, nesse trabalho que a gente tem de compreensão do mundo espiritual, entender que o mundo terreno nos pertence, que as decisões do mundo terreno são nossas e que nós não podemos delegar para os espíritos os destinos da Terra, porque se assim fosse, não precisava ninguém encarnar, os espíritos vinham, ditava tudo, tinha que ser feito e ficava por isso mesmo. Nós temos que provar que somos capazes. É isso que está no livro dos Espíritos. Os espíritos superiores assistem aos nossos tropeços, mas eles sabem que aquilo é importante para o nosso crescimento espiritual. Então, nós desarrumamos o jardim, nós deixamos as ervas daninhas crescerem, agora a gente vai arrumar. Deus não tem a menor pressa e está tranquilo, tranquilo. Nós é que temos que lutar para melhorarmos a nossa condição espiritual, para que a gente possa fazer mais sintonia com os espíritos. Eles ajudam? Sim. Estão presentes? Sim. Mas é fundamental que nós entendamos que as rédeas da Terra são nossas. Nós é que temos que construir o futuro da Terra. Não podemos delegar isso para as entidades espirituais que nos tutelam, porque eles são nossos mentores, mas os executores seremos sempre nós. Elarrado, nós vamos ter que fazer o Pinga Fogo parte 2, tá? Por causa do horário, né? Mas vamos lá, mais uma pergunta aqui. Tem muita pergunta ainda? Ixi, vai mais um programa, tranquilamente. Mas a gente pode marcar na sua agenda aí a sequência. O vamos Pinga marcar. Fogo parte 2. Nós podemos fazer quando... eu tenho uma amanhã e tenho uma quarta-feira. Mas eu só tenho essas duas marcadas. E tem uma terça e uma quarta. Marca então, outra. Vamos marcar para segunda-feira que vem. A gente dá sequência. Esse Pinga Fogo parte já. 2. Então tá marcado. Então, Pinga Fogo parte 2, dia 20. Fechado. Isso. Então, vamos fazer o seguinte: você vai responder essa pergunta e aí a gente vai encaminhar para o final. E a gente sabe que nós estamos nessa semana, 18 de abril, a gente comemora 163 anos do Livro dos Espíritos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também do Consolador prometido por Jesus, tá? Então, vamos lá. A Sayonara de Ilhas Solteiras. Uhum. Eu perdi seu sinal. A Sayonara de Ilha Solteira. Eu não estou ouvindo você, mas... Aí, voltamos. Deixa eu ver se o Elarra vai voltar, né? Fazer o encerramento. Vamos ver se o Elarra, nós estamos ao vivo, nós tivemos uma pequena queda aos na geração. Voltou, né? Você voltou? Tá certo. Voltou. Então, vamos lá. Então, eu vou repetir a pergunta, Elarra. A Sayonara, de Ilha Solteira, no estado de São Paulo, pergunta o seguinte: estamos vendo que muitos irmãos estão sendo sepultados rapidamente. Já ouvi de várias pessoas... Sepultados rapidamente, sim. Já ouvi de várias pessoas o desespero por não velarem os seus parentes. Isso pode, de alguma forma... Por não velarem seus parentes. Isso pode, de alguma forma, prejudicar aquele espírito que acabou de desencarnar e ainda está atordoado? Veja só, a pergunta é sobre a consequência espiritual desses sepultamentos muito rápidos, sem velório, que acontecem agora nos nossos dias. É muito importante a gente observar que o mundo espiritual possui determinados recursos terapêuticos que a gente nem sempre se dá conta deles. Quando se fala que os espíritos desencarnam e eles permanecem um tempo ligados ao corpo, a gente pega os capítulos 12, 13 e 14 do livro Obreiros da Vida Eterna, o desencarne de Dimas, que você vai ver todo um processo longo de desvinculação, e os outros 4 casos que constituem, os 5 casos que constituem a segunda parte do livro Obreiros da Vida Eterna, a gente vai perceber aí
um conjunto de fenômenos que variam essas desencarnações. Mas a gente vai estar em desencarnações em condições normais, em que se aproveita ao máximo esse processo de crescimento que a gente pode obter com a desencarnação. Nas circunstâncias que nós estamos, são circunstâncias singulares, em que essas condições elas acabam não sendo muito bem obedecidas. Em que sentido? Os espíritos mais prontamente retiram as pessoas do corpo, adormecidas como estejam, e levam, porque as condições que elas poderão, de repente, passar, como existe em alguns casos cremação ou coisa assim, não são situações que os espíritos mereçam em função da sua condição espiritual. Então, eles agem retirando os indivíduos, e não, essa lição vai ficar para uma próxima oportunidade. Agora a gente vai intervir de maneira mais efetiva. Retira e guarda, ou seja, a gente entra num processo como se fosse um processo de exceção, para que não haja um comprometimento desses espíritos. O que eu quero dizer com isso? Os mentores têm poder, sim, de agir. Quando querem e é necessário, eles intervêm e promovem aquilo para que os espíritos não sofram. E aí eles poderiam deixar, não, deixa ele ficar mais tempo, para ele se adaptar no mundo espiritual, vai ser bom para o crescimento dele, é um aprendizado para ele sentir que ele está apegado às coisas materiais, deixa ficar, vai ser bom. Mas essa terapia, nesse momento, não dá para aplicar, porque ele é muito apegado, vai ter cremação que não foi ele que escolheu, então os espíritos vêm, são, essa lição de apegado, na próxima a gente resolve, agora tira, arranca a pessoa, faz os processos de desligamento que eles bem sabem fazer e retira os indivíduos e levam para o mundo espiritual. Ou seja, exige técnica a mais, existe um esforço a mais no mundo espiritual. Por quê? Porque não se deixa com que a lei haja sozinho. Eles acompanham, mas deixam com que a lei funcione. Nessa hora, há uma interferência mais efetiva. O mundo espiritual age de maneira mais efetiva, promovendo essa desvinculação para que ninguém passe por esse tipo de sofrimento. Todas essas coisas que a gente está falando, elas possuem esse sabor extraordinário pela possibilidade que a gente tem de conhecer a vida imortal antes da desencarnação. Olha como a doutrina espírita é impressionantemente rica, porque tudo que a gente discutiu aqui desde o começo da noite decorre de um ponto fundamental: a compreensão da existência da vida após a morte, da lei de causa e efeito, dos fenômenos ligados ao mundo espiritual, à reencarnação, todos os mecanismos da própria mediunidade que a gente comentou aqui, dos vários mundos, a progressão dos mundos, tudo isso sob a gerência absoluta do nosso Senhor, que é Deus. Esses pontos que eu acabei de falar são os princípios fundamentais do Espiritismo, que são a base da obra doutrinária de Kardec, o Livro dos Espíritos, que agora, no dia 18 de abril, vai fazer 163 anos, mas que continua atual porque ela não trata das questões temporais, ela trata da vida imortal, e as leis de Deus nunca passarão, nunca deixarão de ser como é. Os espíritos continuarão a ter essa relação com a matéria como são, e, portanto, a obra que Kardec deixou é o maior dos tesouros que nós poderíamos ter, porque a chance de nós descobrirmos a vida do lado de lá, ainda estando na Terra. Qual seria o tesouro mais maravilhoso que nós poderíamos ter, se não esse? De você conseguir enxergar a vida já aqui, com a visão de que o Espírito existe e que as questões da vida terrena são importantes, mas as questões da vida espiritual são fundamentais para que a gente consiga alcançar a felicidade. Então, nesses dias que a gente hoje está vivendo, que a gente se dedique a conhecer mais essa doutrina, a aprender mais sobre esse conhecimento imortalista e aproveitando para deixar a nossa profunda gratidão para Allan Kardec, que numa época em que o materialismo tomava conta de tudo, deixou para nós essa gema inestimável que é a compreensão da vida imortal e a possibilidade de nós não somente sabermos que isso existe, mas interpretarmos esse conhecimento nas nossas vidas. Esse, o grande trunfo de Allan Kardec, não foi descobrir que existe vida após a morte, foi saber que esse conhecimento
transformaria o proceder dos homens, modificaria a forma da sociedade se organizar. Esse é o grande mérito de Kardec, mudar o mundo pela mudança da ótica que nós temos sobre o que seja existir. Parabéns a Kardec e parabéns para todos nós que, de uma forma ou de outra, trabalhamos para melhor entender essa doutrina e vivermos nos nossos dias a imortalidade desde agora. Muito obrigado a todos e uma boa noite para todos nós. Fiquem com Deus. Eu ia pedir para você fazer a prece final para nós, eu não ia ter essa oportunidade. Encerra esse nosso trabalho com a prece. Então vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, derrama o teu amor sobre a nossa humanidade tão doente, Senhor. Desce as tuas bênçãos de saúde e de paz sobre os nossos corações torturados. Não te pedimos pelos que sofrem das epidemias virais, nem por aqueles que se encontram internados nos hospitais, com as consequências das doenças decorrentes da pandemia que nos acomete. Te pedimos hoje, por todos nós, que somos vítimas de doenças mais graves e que assolam as nossas almas, por tirar de nós a lucidez que temos tanta carência para que consigamos andar de maneira resoluta. Falamos assim, Senhor, do egoísmo e do orgulho que nos cega, do materialismo que nos impede de ver a vida imortal e de todas as consequências que decorrem da dificuldade que nós temos de compreender que a vida prossegue para sempre. E assim, nos atropelamos nas nossas próprias pernas, Senhor. Dá-nos assim a compreensão e a lucidez que precisamos para desalgemar as nossas almas da ignorância profunda que temos de não percebermos a luz que representa a verdade que nos ofereceste a conta de conhecer. Protege assim, Senhor, não somente os lidadores da doutrina espírita, mas protege todos os sacerdotes da terra, abençoa a Igreja Católica, protege todos os braços do protestantismo, ilumina os lidadores do judaísmo e do islamismo, faz com que os sacerdotes budistas, shintoístas, hinduístas e que todas as religiões do planeta, que todos os que lidam com a imortalidade possam receber a bênção infinita do teu amor, para que o materialismo, enfim, perca a força que tem e que a luz do espiritualismo nas suas diversas versões possa dar ao homem a condição de entender que nós somos irmãos e que precisamos nos unir para formar um mundo melhor, que precisamos ser mais fraternos, que precisamos estar mais unidos para fazermos a grande mudança que o mundo precisa que façamos. Ilumina, Senhor, assim, todos os templos do planeta, protege todos os espaços onde se ora e fortalece a fé de todos aqueles que te buscam, independente da religião que seja. Que o teu amor infinito, nas múltiplas formas como nós te entendemos, que isso possa fazer eco no coração das pessoas, afastando o pavor, o medo, o desamor, o ódio, a malquerença, mas transformando os nossos corações no sentido de buscarmos a luz verdadeira que tu para nós representas, Senhor. Agradecemos-te por todas essas doutrinas e fundamentalmente pela mensagem espírita que descerra as leis imortais diante dos nossos olhos e nos permite, Senhor, a fortaleza de espírito que tanto precisamos para realizar a nossa mudança interior. Muito, mas muito obrigado, Senhor,
por todas essas religiões que depositaste na terra, por todos esses instrumentos que servem de bússola para as nossas almas. E te pedimos também que tu nos abençoes para que sejamos dignos da mensagem que tu nos concedeste, o Espiritismo, para que ela continue a ser luz para os nossos caminhos, luz para os nossos olhos e força para que as nossas pernas possam caminhar resolutamente na direção do bem. Abençoa assim a todos, Senhor, guarda-nos na tua infinita paz e protege os nossos corações, hoje e para todo sempre. Muito bem. Lahá, obrigado, viu? Até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus permitir, semana que vem estaremos aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito bem, gente. Nós encerramos então esse nosso trabalho, essa nossa transmissão, agradecendo a você pela audiência, você que acompanhou a gente no YouTube, no Facebook e no Twitter, na Web Rádio Fraternidade ouvindo a gente. Fiquem com Deus e até amanhã com muito mais novidades, transmissões ao vivo, tá certo? Fiquem com Deus.